Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho. Se inscreva no canal, acione a notificação ou o sininho, veja diversos vídeos. Nós já temos aqui publicado o Centro-Oeste falando da friagem, fez bastante frio, a Laninha, Cone Sul e Nordeste. Então, vamos agora ao nosso tempo. Antes, acompanhe a Segna GPS Agrícola, ela está com uma promoção do Super Challenger, R$ 5.500, preço de 2019, são 3.000 unidades ou até a Páscoa essa campanha. Então, Segna GPS Agrícola, empresa brasileira com atuação na América Latina. E logo em seguida a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Propaganda. Vamos mostrar aqui agora os 30, ou seja, mês de abril. O mês de abril está indicando o quê? Em azul, chuvas acima da média, aqui o norte do Peru, sul da Colômbia, abaixo da média, parte da Venezuela. A chuva vai ficar irregular aqui na região de Roraima, apesar de estar no período chuvoso deles, começando a entrar, mas ainda tem uma certa irregularidade. É chuva abaixo do normal, mas tem chuva. O Amapá, na maior parte acima da média, um pouquinho abaixo na região aqui da Foz, pegando Macapá. E o norte do Pará, acima da média. Belém fica mais abaixo da média, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Palmas, Brasília, Goiânia e Campo Grande. BH fica na média, São Paulo acima da média, Rio acima da média e Vitória acima da média. O Paraguai, boa parte acima da média, Bolívia praticamente toda a Bolívia abaixo da média. Nessa grande área em vermelho, nós teremos chuvas abaixo do normal. Não quer dizer que não vai chover, vai ter chuva, só que é chuva abaixo do padrão. Como o padrão ainda é relativamente alto nessa época do ano, então vai ter locais que era para chover 200 milímetros, vai chover em torno de 100, de 80, de 110. Então vai ter chuva ao longo do mês de abril, mas com períodos maiores de tempo seco. Então, nessa área aqui o foco principal vai ser quem? A área do milho safrinha. Pega aqui também o Acre, Rondônia, que tem também a parte de algodão, em andamento. Tem aqui também o Mato Grosso, que tem o milho safrinha, algum algodão também aqui em andamento, aqui na parte sul, na região de Primavera do Leste. A chuva, tem chuva nesse período aqui? Tem. A diferença em relação a março é que, vamos dizer, em março a chuva foi mais constante. Praticamente todo dia, em algum ponto do Mato Grosso, sempre tinha chuva. Abril não. Abril já vai ter 5, 10 dias, 6 dias, 7 dias com pouca chuva. A chuva é mais concentrada. Vamos dizer assim, vai diminuindo aquela condição de chuva típica de verão, quando esquenta, amanhece bonito, vai esquentando e vem aquela chuva que às vezes vai para outro dia. Agora as chuvas vão ficando mais espaçadas, no espaço, no tempo. Aqui nessa parte, aqui vai ter já algumas entradas de frente fria, como entrou agora, no dia 31 de março, entrou a friagem provocando chuva e trovada nessa região aqui devido à frente fria. Então isso vai acontecer 2 ou 3 vezes talvez no mês de abril. Então vai ter chuva, não acredito em problema grande pela ausência da chuva no mês de abril. Inclusive no próximo mapa vocês vão ver que parte de abril dá uma melhorada. No Tocantins mesma situação, Goiás também mesma situação. Vai ter períodos de chuva, vai ter períodos de chuva assim bem mais irregular. A Bolívia fica, essa região em vermelho, onde a chuva reduz mais. Começa a perder qualidade a pastagem, começa a preocupar de leve o pessoal que tem cultura em andamento. E principalmente começam as queimadas, infelizmente. Não fosse a burrice humana, nós não teríamos queimado, a qualidade do ar estaria ótima, não teríamos problemas de saúde nas grandes cidades e pequenas cidades, não teríamos problemas de fechar aeroporto por fumaça. Tudo isso vai começar a acontecer, por quê? Porque não tem fiscalização, não querem fiscalizar e não querem punir. Essa é a grande diferença. Aqui na região de Goiás, também reduz, e aqui no Tocantins, reduz, e no Mato Piba também. Vindo para cá, aqui ó, já na parte mais sul do milho safrinha,
Tem muita chuva no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul e leste de Minas, boa parte do Espírito Santo, o Rio de Janeiro e principalmente essa faixa em azul aqui é onde a chuva é mais significativa, porque são eventos. Um que vai acontecer agora nesse fim de semana, no final da outra semana, provavelmente dentro dessa primeira quinzena de abril, teremos algumas pancadas de chuva. Então, nessas áreas aqui, o problema da chuva dificilmente vai ter. Em Minas, dá uma pequena melhorada nessa faixa leste, diminui um pouco a secura aqui, ou pelo menos não fica tão ruim. Então, Minas vai ter uma pequena saideira da chuva. E nessas áreas aqui também. A chuva se concentra, talvez, principalmente nos primeiros 15 dias de abril. Aqui no Mato Grosso do Sul, mesma situação. Então, o milho safrinha, nesses 3, 4 locais aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai, ele vai até numa certa situação boa, em boa parte de abril, na parte da chuva. Talvez o fato de ter excesso de chuva agora na parte inicial vai forçar o milho, ou levar o milho a não aprofundar a raiz. Esse é meu maior receio. No Triângulo Mineiro já pode ter alguns períodos maiores sem chuva, então já tem um pouquinho mais de risco. Tem um que me perguntou aqui no Nordeste de Minas Gerais em relação à chuva. Talvez até venha alguma chuva nesse começo, meio de abril, ainda possa ter alguma chuva. Não sei se vai ser a tempo de salvar essa lavoura do pessoal aqui do Nordeste de Minas, mas vamos torcer. Aqui na área do café também, alguma chuva que vai ajudar na parte sul, já nessa parte do Cerrado, aqui já começa a ficar mais seco. Aqui mais ou menos do dia 15 de abril até o dia 15 de maio. Você vê que daí seca grande parte da Amazônia, reduz mais a chuva. E assim, até uma coisa estranha, que nem eu falei, a chuva fica irregular em anos de laninha. Pode ter períodos aí de pouca chuva nessa área norte do Brasil que deveria estar entrando numa estação chuvosa. Aqui talvez seja até benéfico, principalmente em Roraima, onde teve um que me perguntou que a situação dos rios está muito cheia, está chovendo muito, então não é que não vai ter chuva entre a metade de abril e metade de maio, vai ter chuva, mas ela vai ser abaixo do normal ou períodos mais longos e irregular. O Pará como um todo, a grande parte do Amazonas, aqui eu acredito que também vai ficar bem mesclado, boa parte do Peru, a Bolívia como um todo, Acre, Rondônia, olha como o Mato Grosso diminui a anomalia negativa. Isso significa o quê? Algumas entradas de ar frio, talvez ali entre a segunda quinzena de abril ou começo de maio, algumas entradas de massas de ar frio que possam trazer alguma chuva rápida aqui. E aqui também, ó, a surpresa continua indicando. Tocantins pode ter uma pequena saideira de chuva na segunda parte de abril e começo de maio, depois seca. Diminui a anomalia negativa aqui, ficando mais dentro do normal em Goiás. A Bolívia continua abaixo da média. Olha aqui o que eu falei de Minas e no Nordeste. Primeiro aqui, ó, começa a secar o Mato Grosso do Sul, começa a secar o milho safrinha aqui no sul. Isso aqui provavelmente deve iniciar ali ao longo da segunda quinzena de abril, começa a diminuir a chuva, avançando a partir de maio. Então esse é um problema que começa a apresentar. Aquilo que a gente falou, nós estamos num período de chuva agora da laninha, pode durar mais 2 semanas ou 3. Ela depois encerra e volta um período mais longo de tempo seco. Isso pode ser que esteja começando a indicar agora na segunda parte de abril. Diminui em todo o Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul. Em Minas dá uma pequena melhorada aqui. Não é chuva agrícola no sentido de permitir lavoura, não, mas vai ajudar na pastagem, vai dar um fôlegozinho a reservar água. Então melhora aqui a metade norte de Minas, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, só que nessa época do ano chove pouco. Vamos dizer que o normal seja 20 milímetros, vai chover talvez 30. Vai resolver? Não vai, mas é um pouco mais de chuva que vai aparecer nessa área aqui de Minas e também aqui na área da Bahia. Ainda alguma chuva mais forte no litoral do Espírito Santo. Aqui é que chama atenção, a redução da chuva aqui no centro-sul, na parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Paraguai, uma pequena melhora, uma discreta melhora na área central do país. Isso aí provavelmente está relacionado principalmente em condições aí da parte de frentes frias entrando. E no geral nós teremos o quê? Uma grande área com chuvas abaixo do normal no miolo do Brasil, pegando a Amazônia, Centro-Oeste e partes do Norte. Uma chuva bastante irregular no Amapá, norte do Pará, Roraima. Aqui mantém mais acima o Peru e a Bolívia abaixo do normal, principalmente essa região vermelha aqui do mapa. Vai ter chuva aqui, mas é bem irregular a chuva.
Aqui no Mato Grosso do Sul também começa a ter uma irregularidade maior de chuva, talvez a partir de final de abril, maio, que comece a preocupar um pouco mais. Tocantins também, se realmente confirmar essa segunda parte de abril para a primeira parte de maio, uma pequena melhora aqui, isso pode ser uma boa ajuda nesse sentido. Mas vai perder qualidade a pastagem, enfim, vai começar a entrar no período da seca um pouquinho, talvez mais seco, mais cedo em relação a algumas áreas. O extremo oeste da Bahia, que já é época de seca, grande parte de Minas também. Aqui no sul, essa parte aqui, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, o Sudeste, né, e o Mato Grosso e o Paraguai, aqui vai ficar principalmente agora, nessa primeira parte de abril, depois a chuva vai ficando mais irregular de metade de abril, maio em diante. Aqui algumas frentes frias vão trazer alguma chuva esporádica nessa região. E aí começa o problema dos incêndios florestais provocados pelo ser humano. Fogo natural no Brasil é praticamente inexistente. Então vamos agora para a temperatura. O mês de abril, abaixo da média em grande parte, na média ou abaixo da média em grande parte do país, mas já começa a aparecer uma área mais quente. Eu acredito que essa área aqui vai ser maior do que está indicando. Provavelmente ela deve pegar o centro do Brasil, essa região que vai ficando mais seca, a tendência é subir a temperatura, ou os extremos. Fica mais frio de manhã e mais quente de tarde. Aqui, em função das entradas de massas de ar frio, essa região aqui canaliza o ar frio, então aqui tem mais lógica de ficar abaixo do normal, porque como nós estamos em situação de laninha, as massas de ar frio vão entrar com mais facilidade. Essa, por exemplo, no sábado vai provocar mínimas baixas aqui, ó, bem próximas do Equador. Ela vai chegar até quase o norte do Peru e extremo sul da Colômbia. Então vamos ter, claro que é frio para eles, né? Vamos ter temperaturas baixas também nessa região aqui. Inclusive já está frio no Acre, o frio chegou ontem à tarde e está frio agora no Acre. Aqui também fez frio em toda essa região. Aqui na parte mais ao sul, aqui ó, Mato Grosso do Sul também vai ter frio, inclusive de vez em quando, vamos ver agora depois, de vez em quando acusa um frio forte na metade de abril, um pouco depois. Esfria essa parte de São Paulo, por causa das massas de ar frio que vão passar pelo oceano, e nessa área aqui onde chove menos fica mais quente. Não que não vai ter frio aqui, também vai ter frio. Algumas madrugadas frias em Goiânia e Brasília, algumas madrugadas frias no Triângulo Mineiro. Aqui vamos ter geadas na Serra da Mantiqueira, que é normal, na parte mais alta do Rio, na parte mais alta entre Minas e São Paulo. Aqui no sul de São Paulo, na parte de Apiaí, pode ter alguma geadinha leve, mas isso são regiões que estão a mais de 1000 metros. Aqui no sul do Paraguai, no Paraguai, algum risco remoto no mês de abril, no Mato Grosso do Sul também. Na segunda parte de abril para maio, tu vê que ele dá uma diminuída na anomalia negativa, significa por causa da redução da chuva, aumenta o período de tempo seco, vai ficar mais quente durante o dia e um pouco mais frio à noite. Mas isso aqui pode ser um projeto de veranico que pode ter nessa região aqui, onde pode durar alguns dias de calor entre, vamos dizer assim, final de abril, início de maio, pode ser um pouco mais quente, depois volta a esfriar de novo. Aqui fica de normal abaixo da média nessas áreas aqui, mas eu acredito que essa área acima do normal deve ficar numa área maior aqui, por causa da diminuição da chuva. Na região central aqui, ó, continua com temperaturas de normal abaixo da média, aqui até por causa da chuva. Deve ter muito vento, vento de sudeste e leste, trazendo umidade para cá. Isso pode favorecer um pouco a queda na temperatura nessa região. Então, de maneira geral, para o pessoal do turismo, da gastronomia, da parte também de hotel, de roupas atacado e varejo, o mês de abril, principalmente essa primeira parte, vai ter algumas entradas de frio, vai ter frio e calor. Tudo isso vai ajudar nesse sentido o pessoal a ter uma venda talvez melhor. É criatividade, produtos bons e preços bons o que vai mandar o pessoal vender mais ou vender menos. A parte de São Pedro ele está fazendo. Não é muito comum fazer frio nessa região, nessa época, mas algumas entradas de frio vão chamar atenção. Para a agricultura, então essa área do milho safrinha, inicialmente a chuva não é problema, depois passa a ser problema na segunda parte de abril e decorrer de maio. Então milho safrinha, começa a perder qualidade a pastagem, começa a ter problemas na hortas comerciais. Então o pessoal que tem água para irrigação vai ter que utilizar, mas utilizem com economia porque só está começando o período seco. Então tem que ter água para todo esse período. Aqui também
aqui na região pode ter chuva mais irregular. Inicialmente é bom aproveitar esse período, se puder reservar água melhor, para mais tarde. Pessoal que gosta de plantar o trigo, mas eu não sei se já em abril ou maio, também se for plantar em final de abril ou maio, tentar escalonar. Assim como depois as culturas de verão, como a gente vem dizendo na laninha. Aqui o período todo, de hoje até o dia 15 de maio, nós temos o quê? Normal, abaixo do normal nessa área azul do mapa, nessa área aqui normal, nesses tons amarelo acima da média. Eu acredito que esse normal acima da média vai pegar mais essa região coração do Brasil. Aqui é normal ficar um pouco mais baixo, vai ter mais entradas de frio pegando essa região por causa do relevo. Dificilmente o frio chega com força aqui, uma ou duas talvez, a maioria vai entrar por aqui, como aconteceu agora nessa última. Na área aqui do Mato Grosso do Sul e São Paulo também, nós vamos ter o quê? Alguns períodos, alguns dias de frio significativo vão chamar atenção. Pode ser que baixe de 10 graus na Grande São Paulo, em partes da cidade. No Rio de Janeiro pode baixar dos 15, 16 graus em alguns dias com máximas de 20, 20 e poucos graus. Então já dá um refresco aqui no Rio, um pequeno refresco também em Vitória, também aqui em BH. Goiânia e Brasília não dá para descartar que não tem uma ou outra mínima entre 10, 12 ou um pouquinho abaixo de 10, pode ter um efeito frio. Aqui no sul de Goiás, em maio, talvez a partir da segunda quinzena de maio possa ter alguma geada nessa área aqui, ó. Essa região aqui começa a ter algum risco. Aqui também no milho safrinha, a partir da segunda quinzena de maio não dá para descartar. Em abril a chance é muito remota, só um evento muito extraordinário para conseguir provocar geada nessa região aqui antes de maio. A partir de maio começa a entrada daquele sinal amarelo para verde, para ter alguma ocorrência de geada nessa região. Claro que nas áreas altas aqui de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, serras mais altas do Espírito Santo, já pode ter algum frio mais significativo. Essa aqui é a onda de frio que está atuando agora. Isso aí, deixa eu pegar minha colinha aqui, isso aí é para o dia 2, dia 2 de abril, tu vê, dia 31 de março, 1º e 2 de abril, olha onde é que foi essa massa de ar frio. Ela consegue provocar uma friagem até aqui, ó, no norte do Peru, a parte da selva e do Equador, sul da Colômbia dá uma esfriada. Claro que frio para essa região é mais significativo aqui, ó, do Acre, pegando o sudoeste e sul do Amazonas, Rondônia, toda essa região aqui, ó, temperaturas abaixo do normal nesse dia, mostrando o impacto do frio. Claro que já começou no dia 30, no dia 30 ficou nessa região, no dia 31 pegou por aqui e no dia 1º está pegando essa área aqui. Dia 1º e dia 2 vai pegar aqui e depois vai diminuindo. E aqui fica mais quente. Então teremos calor aqui, um pouquinho de friagem aqui, mas nada demais. Aqui sim chama atenção. E aí dessa área, aonde está chamando atenção com frio, foi quinta, sexta e sábado, aqui ó, na região de Cuiabá, parte de Rondônia, Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, refresca um pouco, bem pouquinho no Rio e continua quente aqui em Minas, Espírito Santo. Talvez no dia 3 e 4 dê uma pequena refrescada também nessa região, mas aqui chama mais atenção e isso aí pode ser um estímulo para o pessoal da parte de varejo, na parte de roupa e também gastronomia, aquilo que a gente falou lá acho que hoje é quinta, na segunda-feira. Observem as previsões, mudem suas vitrines, acompanhem essa parte para aproveitar essas quedas de temperatura para ter uma melhor venda. Na parte da agricultura, inicialmente é bom para o milho safrinha nessa região porque ele gosta de madrugada fria e tarde mais quente. Porém, como nós vamos ter uma frequência maior do que o normal, ele deve alongar o ciclo lá na fase final. Aí é que mora o perigo. Doenças de frio também nas culturas tardias de verão, feijão, soja, alguma coisa de batata, de pimentão, de tomate, pode ter problemas com antracnose, com requeima, com pinta preta, então ferrugem, tudo isso o pessoal tem que ficar mais atento. Essa aqui já é o primeiro período de calor. Ele começa ali pelo dia 5, 4, 5, mas ele atinge um dos pontos máximos, dia 7, 8, trazendo, olha, temperaturas acima do normal em todo o centro-sul do Brasil. Nós vamos ter um período de calor. Vai ser aquele típico de outono mesmo. Momentos de frio, momentos de calor. O período de calor não é tão longo. Os períodos de frio são mais acentuados. Claro que aqui vai ter madrugada fria e tarde quente, mas vai ficar acima da média nessa maioria dessas regiões.
desde o Peru, Bolívia, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, o Sudeste e parte do Centro-Oeste, pegando também partes do Sul. Aqui já desenho o quê? Já vai diminuir um pouco o calor. Por quê? Porque vai passar uma frente fria e vai entrar um pouco de ar frio aqui mais ou menos no dia 7, 8 de abril. Então já tem uma frente fria passando para cá, traz um alívio, alguma chuva, refresca nessa região aqui. Vai ter nesse intervalo alguns dias de refresco, mas ainda fica mais para quente do que frio. Então mais ou menos dia 5, do dia 5 até o dia 10, 11 de abril, predomina um tempo mais quente. Aí aqui agora começa a inverter o quadro. Essa aí daí começa na realidade ali pelo dia 12, 13 e atinge um dos pontos máximos no dia 16, 17, 18, 19. Aqui eu peguei o dia 18. Olha o tamanho da massa de ar frio que pode vir no meio final de abril. Nós vamos ter uma queda forte da temperatura, novamente uma friagem, ó, se desenvolvendo uma friagem. Pega aqui o Acre, Rondônia, Bolívia, Mato Grosso do Sul, com mais intensidade o Paraguai, o sul do Brasil, São Paulo, o Triângulo Mineiro, Goiás, sul de Minas, Rio e o sul do Espírito Santo. E até uma friagenzinha de leve pegando aqui algum friozinho ali na parte do Nordeste. Então aqui já vai ser o quê? Novamente a preparação de vitrine e tudo mais para a venda de produtos relacionados ao frio, e vamos ficar monitorando porque vai ficar um sinalzinho amarelo nessa região aqui do milho para algum problema na agricultura, de repente algum pontual, pode ter alguma geada aqui em Ponta Porã, Dourados, que são regiões altas. Essa aqui é a continuidade desse frio, dia 22 de abril, tu vê que ele começa ali pelo dia 12, 13 de abril, mais ou menos, 14 de abril, e vai até o dia 22, 23 de abril. Olha o período de comprido, aqui fica normal, um pouco abaixo, o frio se pega mais o sudeste e o sul do Brasil, até o nordeste pode ter alguma friagenzinha nesse período aqui, ó, nessa parte da Bahia, norte de Minas, dá um refresco geral no sudeste e principalmente nessa faixa aqui do Espírito Santo, Rio, sul de Minas, São Paulo para cá. Então vai dar uma boa esfriada. De repente significa geadas aqui na Serra da Mantiqueira, nas áreas altas de 1400 para cima, temperaturas negativas nessa região, nas áreas mais altas da Serra do Rio, aqui na Serra de São Paulo, aqui no Pico da Bandeira e região. Então vai dar uma esfriada nesse período. Aqui esquenta de novo no dia 6, a partir do dia 4, 5 de maio, começo de maio, dá uma esquentada de novo, outro projeto de veranico querendo se formar aqui no coração do Brasil e da América e América do Sul, e um pouquinho de refresco aqui, que pode ser aqueles ventos de sudeste e leste para cá. Pode trazer até um pouco de chuva, como estava indicando ali na segunda parte de abril, maio, significa o quê? De repente as asas vão estar mais intensas, jogando as ondas de leste para cá. E aqui no dia 16 de maio, 15, 16 de maio, já começa entre uma massa polar mais marítima e traz um refresco nessa faixa aqui do sudeste e normal, um pouquinho acima para cá. Então, sinaliza o quê? Uma gangorra. Frio, um período de calor, um período longo de frio, outro período de calor, um friozinho e um calor de novo. Então vamos ter altos e baixos nesse outono-clima, que o outono-clima começa quando? Final de abril, abril e primeira metade de maio. Então vai ser altos e baixos, na média ele vai ser de normal para menos. Aqui principalmente nessa faixa aqui e um pouco mais quente nessa área central. E a chuva já vai ficando irregular. Então é um ano que exige cuidado com as queimadas, que infelizmente não vai ter. A gente careca de saber, só quem acredita em Papai Noel que vai acreditar que nós não vamos ter queimada, que os governos estaduais, municipais e federal vão cuidar dessa parte. Eles vão cuidar que nem, como diz assim, com aquele pano desse tamanho, ó, que passa tudo. Aí sim, aí a gente acredita naquela fiscalização para inglês ver. Então, nesse sentido aqui, vamos ter esse início. Vai começar a ter a qualidade ruim do ar, com as fumaças, toda aquela ladainha que a gente já está careca, infelizmente, de ver, vai tudo acontecer de novo. É uma pena. Então peço que o pessoal que escuta o vídeo tente ser consciente, não metam fogo se não for necessário, se não for queimar algum lixo. Quando queimar algum lixo na propriedade, cuidado, economizem água, protejam as nascentes, tudo mais para que a gente minimize sempre os efeitos
da estação seca que é normal ter. E que esses frios que vão vir com mais intensidade tragam menos prejuízo possível. Para as instâncias de turismo, aproveitar bem essas quedas de temperatura para a venda de produtos como roupas, bebidas quentes, comida relacionado ao frio. E o turismo, aproveitar sempre com criatividade. Então não deixe de acompanhar e se inscrever no nosso canal, notificação, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.